Boa noite, turma. Hoje é dia 27 de maio. Nós vamos estar iniciando a aula de Práticas Contábeis 3 e hoje nós temos aqui o Flávio da Top Formaturas que vai fazer uma apresentação para vocês sobre a formatura, né? E nós estamos aproveitando até gravando para que depois os demais alunos possam estar assistindo também. Ok? Então, vamos prestar atenção nele? Pode ir, Gente, Flávio. boa noite, tudo bem? Professor, mais uma vez, tá? Muito obrigado por estar Nada. liberando esse espaço na sua aula, tá legal? Fica o convite também, se você quiser participar de um dos nossos bailes aí. A gente, agora, esse segundo semestre, eu acho que vai ser um pouco difícil para a gente entregar um baile, né? Mas aí É. no começo do ano já vai ter, a gente vai ter que, os bailes também que seriam agora nesse semestre já vão para o começo do ano, né? Uhum. Então, se você tiver interesse, eu tenho certeza que você vai gostar. Depois é só você me passar teu contato, tá bom? Até Perfeito. mesmo pelo próprio formulário do site, enfim, se você quiser. E eu tenho certeza que você vai gostar muito, viu? Ok. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Flávio, eu sou um representante da Top Formaturas, né? E eu vim apresentar para vocês essa proposta muito legal aí com relação à formatura de vocês. Professor Daniel, esse é o último semestre? Sim, eles são do último semestre. Perfeito. Eu vou compartilhar aqui então minha tela. Deixa eu só conseguir liberar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. O professor está aparecendo aí? Sim. Tá legal. Vamos lá. Pessoal, vou falar rapidinho sobre a Top, tá? Nós somos a empresa oficial, tá? Ela realiza os dois eventos que são super importantes e que marcam o encerramento desse ciclo que é tão importante na vida dos formandos, que seria a cerimônia de colação de grau e o baile de gala. A nossa missão, como vocês veem aí na tela, é criar experiências inesquecíveis. O que isso quer dizer? Que nas nossas entregas a Top ela se preocupa com os mínimos detalhes para fazer de cada evento uma experiência única na vida dos participantes, ou seja, na vida de você formando. Eu vou apresentar aqui para vocês como vão ser esses dois eventos, tá? A colação de grau oficial e o baile de formatura. São eventos distintos, né? Que vocês vão conhecer também durante toda essa apresentação. Vou explicar para vocês também como vocês vão participar da promoção e como vocês vão entrar em contato comigo, né? Tem duas formas, uma pelo QR Code, que é esse quadradinho do lado esquerdo aí da tela de vocês, vai estar durante toda a minha apresentação, tá? Vocês conseguem acessar esse QR Code direto pela câmera do celular. E tem o meu contato aí direto também. Quem quiser saber mais informações, pode entrar em contato comigo. Eu vou explicar todos os pontos importantes para vocês, tá? Todos os detalhes, as informações que temos. E é claro, quem quiser aderir também pode me chamar direto, que eu também consigo realizar a adesão de vocês toda online, tá bom? Lembrando que é completamente sem compromisso, então se você quiser mais informações, você pode me chamar que eu vou estar passando para vocês. Quem já quiser receber as informações já pode apontar a câmera do celular por QR Code, tá? E já salva o meu número aí também. Bom, o site, galera, é anhanguera.grupo.top, então acessem lá. Além de conhecer os nossos eventos, quem acessa o nosso site participa de uma promoção imperdível, que é válida para o mês de maio. Um par de ingressos, tá? Para um baile da Top. Então vocês vão estar acessando lá, vão estar concorrendo a esse par de ingressos, e é tudo por nossa conta. Quem acessa, como eu falei, já está concorrendo, então corre lá, deixa seu nome, seu contato e o seu interesse, se é a colação de grau ou se é o baile de gala. Com relação à colação de grau, ela é uma cerimônia solene e é aquele momento, galera, que o formando ele veste a beca, a faixa da cor do curso e o capelo, que é aquele chapéu que a gente joga para cima quando está formado, né? Que vocês estão vendo aí no vídeo também. Toda mãe, pai, familiar sonha em ver um filho ou um ente querido usando o capelo, né? E recebendo o tão famoso canudo. A sua colação de grau, galera, pode acontecer em um dos espaços mais bonitos de São Paulo, que é o Palácio das Convenções, e nós também trabalhamos com outros, como o Credit Card Hall ou a Sala São Paulo, que vão ter uma decoração incrível, cheia de flores e de holofotes, que com toda a experiência da Top e da forma como vocês merecem. Essa solenidade, pessoal, ela conta com as homenagens aos pais e aos professores, os discursos e a entrega dos canudos.
E garanto para vocês que vai ser um momento que vai ficar guardado com todo carinho na sua memória e de todas as pessoas que você ama, tá bom? O baile de formatura é a hora de festejar a sua conquista em grande estilo, tá bom? Com todo o glamour que vocês merecem, com mais de 7 horas de festa. Um dos grandes diferenciais do nosso projeto é os principais itens do evento, eles são escolhidos através de votação feita pelos próprios formandos, tá? O evento conta com uma decoração de alto padrão, diversos pontos de fotos que vocês podem estar utilizando individualmente e com a família para eternizar esse momento tão especial. Vocês vão ter um buffet incrível à vontade a noite toda, jantar, sobremesa, buffet de aperitivos, lanche da madrugada, café da manhã, e além, é claro, de um open bar de primeira, né, só com marcas famosas, nacionais e internacionais, com cervejas, uísque, cachaça, vodka, drinks alcoólicos. E para aquela galera que não bebe, não passa em seco, drinks não alcoólicos, suco, água, refrigerante e energético também. Além de tudo isso que eu falei para vocês, vocês vão ter um artista famoso tocando no baile de vocês. Claro, além do DJ, né? E da banda de abertura. Todos esses artistas que vocês estão vendo aí na tela, eles já participaram de eventos da Top, inclusive de entregas para a Anguera, tá? Eu conheci todos eles, alguns pessoalmente mesmo, e tive a oportunidade de vê-los tocando. Eles podem estar no seu baile, tá bom? Ou outros artistas também que nós trabalhamos que não tem aí. Então, você, além do direito a voto no jantar, no caso no buffet, né? Você tem escolha no buffet, você tem escolha do artista, você tem escolha do open bar que você quer e da decoração. Então, são esses 4 pontos que são super importantes e você tem direito a voto. Galera, eu vou falar bem rápido para vocês agora algumas questões de valores, tá? No caso da parcela do baile, nós trouxemos uma promoção exclusiva para vocês que estão aqui em sala de aula. Quem fecha qualquer pacote do baile de formatura vai ganhar como cortesia a colação de grau. Então, fechando qualquer um dos nossos planos de baile de formatura, você ganha a colação de grau. E nós temos planos com parcelas a partir de R$ 49,45. 45. Importante, vocês têm que consultar o regulamento do site para conhecer todos os planos ou me chamar pelo telefone, que eu vou estar explicando para vocês certinho cada um dos planos, todos os parcelamentos que nós temos. Lembrando que os parcelamentos que vocês estão vendo aí, e que alguns dos que eu vou apresentar para vocês, são no boleto bancário e eles não têm juros, tá bom? E aí, para o pessoal que está no último ano, que no caso são vocês mesmo, e tem interesse só na colação de grau, vocês já podem estar adquirindo, tá, a colação de grau de vocês com parcelas a partir de R$ 49,75, tá? Esse plano de 199 é o plano base para você conseguir participar de todo o nosso evento. Galera, uma coisa que eu garanto para vocês, a entrega da Top é incrível e a colação de grau de vocês vai ser fantástica mesmo, tá? Bem como o baile também. Eu tenho essa vivência, né? Claro que eu vendo, mas eu participo muito e eu sei e acredito muito nessas entregas que a Top faz, né? Então, também, no caso da colação de grau, é importante vocês consultarem o regulamento no site, mais uma vez, tá bom? E me chamarem no WhatsApp para poderem saberem todos os planos que nós temos e eu passo todas as informações individualmente para quem me chamar também. Lembrando aí que quem fecha ainda em maio agora, vocês têm um número de parcelas maior, então fica ainda mais em conta, tá bom? E a promoção que a gente tem aí para vocês, além do que eu falei, né, de quem fecha o baile ganha colação, e nós temos uma promoção também especial para a sala de aula, que está válida até amanhã, tá bom? Para essa turma especificamente, e vocês ganham até 50% de desconto na primeira parcela de qualquer plano do baile ou do combo de colação, tá bom? Lembrando que esse desconto é na parcela, tá? E eu garanto que essa condição é imperdível. Mais uma vez, eu peço que vocês consultem o regulamento no site, tá? E que me chamem no WhatsApp para eu poder explicar como está funcionando também a questão da promoção para vocês, tá legal? Bom, agora para vocês acessarem o site é muito fácil, anhanguera.grupo.top. Vocês acessam lá, deixam os dados de vocês, né? E eu mesmo também vou estar entrando em contato com quem deixar essas informações lá, justamente para passar as informações que eu estou passando aqui em sala de aula e de uma forma mais aprofundada também. Então não perde tempo, acessa o site, deixe seus dados e deixa seu interesse lá, se você quer
a colação de grau, ou se você tem interesse no baile, ou se você tem interesse nos dois. Lembrando que vocês, acessando lá, vocês estão concorrendo aí ao par de ingressos para um baile da Top, tá legal? Bom, para a turma de vocês também, a gente está com uma coisa muito bacana, que é um ensaio fotográfico, tá? Temático para a turma de vocês. E eu peço que o representante de sala também me procure, que eu explico para ele como vai funcionar esse ensaio temático. E essas fotos vocês podem estar utilizando no álbum de vocês mesmo, tá? Então, é um ensaio fotográfico muito bacana. E para a gente concluir, sigam o nosso Instagram, tá? Que é Grupo Top Oficial, onde você encontra todos os nossos eventos. E a gente tem um Instagram também que é focado apenas no aluno da Anhanguera, tá bom? Então esse é exclusivo para vocês, que é Top Anhanguera. Segue a gente lá, que vocês vão saber mais como vai ser o evento de vocês, tá bom? E vocês vão estar conseguindo acompanhar também o sorteio, que vai ser ao vivo no dia 5 de junho. Galera, me chame aí para conhecer mais sobre a colação de grau de vocês e o baile de formatura, tá? Nós temos várias formas de contato justamente para facilitar o envio de informações para vocês. Eu já estou encerrando, eu deixo aqui meu muito obrigado, tá? Pela atenção de todos vocês. Uma coisa eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, é que os dois eventos aí, pelo que eu mostrei para vocês, eles são muito bonitos, tá? E como eu falei antes, eu garanto que as entregas elas são incríveis, tá bom? Professor? Oi, pode Parou de falar. projetar? Agora tá ok, né? Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Perfeito. Professor, muito obrigado, tá? Mais uma vez. De nada. Peço desculpa por estar atrapalhando sua aula, mas eu acredito De- que foi bem rápida, né? Em sala de aula a Sim, gente sim. acaba estendendo mais, a gente responde muitas perguntas. De fato que na sala de aula também tem mais informações, justamente por causa do tempo, né? Ok. Então, para não te atrapalhar mais, eu vou encerrando já. E muito obrigado aí, professor Daniel. A gente vai se vendo aí durante a quarentena. Nada. Muita saúde para você e para sua família aí também, viu, professor? Para você também. Tá bom? Aquele abraço. Tchau, tchau. Obrigado, galera. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, então vamos começar então a parte da aula, né? Já falamos aí da formatura, então vamos à aula. Estão conseguindo visualizar bem? Sim. Sim? Perfeito, então. Eu vou falar um pouquinho de livro diário, né? A diferença de livro diário normal e livro diário digital. E com a aula de hoje a gente encerra, então, o conteúdo, né, de práticas contábeis. E na semana que vem, nós vamos ter ainda mais uma aula. E aí eu faço a revisão, que nem eu tinha combinado com vocês, para a gente poder estar depois fazendo a prova. E no finalzinho da aula eu vou passar para vocês aí uma explicação sobre as provas, né? E também depois eu tiro uma dúvida que a Stephanie falou no começo da aula, eu já aproveito para esclarecer agora. Então vamos lá. O livro diário é um livro contábil, né? No qual as empresas escrituram todas as movimentações que envolvem valor, podendo ser modificativas ou permutativas, né? Então, essa questão de modificativas, permutativas, são os fatos contábeis, né? Que eles podem ser permutativos, modificativos ou mistos. Só para efeito de lembrete, né? Permutativo é quando você faz a movimentação que não altere o PL, né? Então, você fala assim, olha, eu estou tirando um dinheiro do caixa e depositando no banco. Então, você vai lá, tira o dinheiro do caixa, passa para o banco, não alterou o total do ativo e não alterou o PL. Então é só permutativo, é uma troca de valores de uma conta para outra. Modificativo é quando você vai fazer a alteração dos totais. Então, assim, a gente fala pagamento do fornecedor. Então, você vai tirar dinheiro do caixa e vai abater a dívida do fornecedor. Então, diminui o caixa, diminui o fornecedor. Os totais de ativo e passivo serão modificados. Então, é um fato modificativo. E tem também os fatos mistos. Toda vez que fala fato misto, é um fato que envolva receita ou despesa, tá? Porque daí ele vai alterar o total do patrimônio líquido.
Ah, nesse livro, então, no livro diário, né, são lançados dia a dia os fatos contábeis em partidas dobradas, ou seja, todos os créditos e débitos deverão sempre ter resultados iguais. Isso é um padrão que nós já sabemos, né? Por padrão, a conta débito deve ser sempre lançada antes da conta crédito, mesmo que seja em lançamentos múltiplos, né? Então, primeiro sempre o débito e depois o crédito. Os lançamentos no diário podem ser feitos de forma manuscrita, por reprodução ou por meio eletrônico. Aí vale só um lembrete, né? Por que a gente fala de forma manuscrita, né? É que os dois decretos que regulamentam, né, o livro diário são bem antigos. Então, eles ainda falam dessa questão, né, e não foram alterados, porque o próprio decreto prevê evoluções tecnológicas, então eles acharam por bem não alterar, mas na época se fazia manuscrito, depois foi por meio mecanizado e depois por meio eletrônico, como está hoje, né? Então, os registros precisam seguir uma ordem cronológica, desde o primeiro dia até o último dia de cada ano, independente da forma de escrituração. Aí vem a questão, né? O livro diário, ele é obrigatório? Sim. Então, o livro diário, ele possui uma escrituração obrigatória, ou seja, ele é exigido por lei, e aí vem o Decreto-Lei 486 e foi regulamentado pelo Decreto-Lei 64.567. Acho que deve ser de 67, se eu não me engano, ou é 65, eu não lembro bem o ano, né? Mas se procurar na internet, vocês já vão ver os dois decretos, né? Além disso, uma outra legislação, que é o próprio Código Civil, ele obriga que as empresas adotem um sistema de contabilidade e elaborem o livro diário juntamente com as demonstrações contábeis. Então, no próprio Código Civil já está previsto isso. Então, dessa forma, todas as empresas, independente do porte ou do tipo societário, né, elas são obrigadas a fazer a escrituração contábil seguindo as normas brasileiras de contabilidade, né, não havendo nenhuma exceção na legislação. Então, livro diário, digital ou impresso? Tanto a versão digital quanto a versão impressa possuem a mesma finalidade. O que diferencia uma da outra, né, é a comodidade e facilidade para realizar os registros contábeis. Então, lógico que a versão digital ela é muito mais fácil, né, muito mais cômoda. Ambas as versões devem utilizar a moeda corrente no país e o idioma local, ou seja, atualmente nós temos que escriturar tudo em reais e em língua portuguesa. Os lançamentos devem ser registrados de forma clara, com linguagem mercantil e seguir uma ordem cronológica de dia, mês e ano. O livro diário impresso precisa ser encadernado e ter suas folhas numeradas tipograficamente. Ter uma numeração única, conter os termos de abertura e encerramento preenchidos na primeira e última página, respectivamente, e ser autenticado pelas juntas comerciais. Então, só a título de lembrete, quando nós fizemos o trabalho de práticas contábeis 1, que nós fizemos aquela abertura de empresas, usamos o Mastermark para poder fazer os lançamentos e tudo mais, vocês no trabalho emitiram o livro diário, o livro razão, fizeram o termo de abertura, encerramento e tal, para vocês terem a noção, né, para terem o conhecimento de como é o livro impresso, né? É lógico que ele é encadernado separadamente, né, quando é o caso de encadernar, mas foi possível que o aluno tivesse essa noção do que seria esse livro diário, de como ele é feito, né? O livro tradicional também pode ser substituído por fichas contínuas, que a gente já não usa mais, né? No entanto, seu uso não exclui a exigência de todos os requisitos previstos na lei para o livro diário. Então, como não se utiliza mais, nem é necessário ficar comentando essa questão de fichas contínuas, né? O que acontece? Nós estamos utilizando o livro diário digital. Então, assim como o tradicional, né, o livro diário digital também precisa conter termos de abertura e de encerramento. E também precisa seguir a ordem cronológica de dia, mês e ano dos registros.
A diferença é que ele poderá ser elaborado e assinado digitalmente pelo representante da empresa, ou seja, o sócio responsável, né? E pelo contador responsável pela escrituração. A partir do aplicativo do SPED, né, que seria o ambiente SPED, é possível encaminhar o arquivo pela internet, né, para que as juntas comerciais façam a validação e a autenticação do livro digital. A principal vantagem desse formato digital no caso, né, é que qualquer pessoa que tiver o arquivo pode visualizar e imprimir a escrituração sem precisar solicitar para a empresa, no caso, né, o livro físico. Então, basta pegar o arquivo, imprimir, verificar, analisar, não precisa pedir o livro físico para a empresa. Caso essas formalidades elas não sejam respeitadas, o livro diário pode ser invalidado, passando a fazer prova de uma irregularidade fiscal contra a empresa. Tá? Então, é o que diz a nossa legislação e é o que está sendo praticado atualmente, né? Então, atualmente as empresas enquadradas nos regimes de lucro real, lucro presumido, terceiro setor, sociedades de participação, elas são obrigadas a entregar o livro digital via ambiente SPED em formato exigido pela Receita Federal. E é lógico assim, como eu já havia comentado antes com vocês, quando o ambiente SPED estiver em pleno funcionamento, né, está bem próximo de acontecer isso, né, todas as empresas vão estar adotando então a versão digital do livro diário e dos demais livros contábeis, tá? E o que deve conter então no livro diário, né? O livro diário ele precisa atender a determinadas exigências e formalidades, né? Então, que nem nós falamos, né? Termo de abertura, termo de encerramento. Mas e o recheio disso aí? Então, falando um pouquinho do termo de abertura, ele deve informar, né, a que se destina o livro. Então, ele tem uns dizeres apropriados, né? Este livro destina-se à escrituração, né, do livro diário, tal, da empresa X, CNPJ, tantas páginas, daí vem lá, né? Nome da empresa, endereço da sede, o número do CNPJ, número de ordem, quantidade de folhas, o número e a data do arquivamento dos atos constitutivos no órgão de registro estipulado. Então, o contrato social ou o estatuto social, onde ele foi registrado e assim por diante. Também deve conter, que é o mais importante, né, a escrituração. Então, são registrados os fatos contábeis, né, com a data da operação, títulos das contas de débito e crédito, então o nome das contas de débito e crédito, seus respectivos valores e o histórico com algumas informações sobre o registro. Por exemplo, como o número da nota fiscal. Mas também pode ser número da duplicata, recibo, informando a operação e assim por diante. Aí, além da escrituração normal, quando você emite as demonstrações, essas demonstrações também fazem parte do livro diário. Tá? Então, você vai ter que apresentar a DRE, que descreve as operações contábeis em determinado período, né? E apurando sempre se a empresa teve lucro ou prejuízo através das contas de resultado. Então, a DRE vem escriturada no livro diário. O balanço patrimonial, que vocês já sabem, né? Que são todos os bens, direitos e obrigações da empresa, né? Também vem a demonstração do resultado abrangente, né? E aí vem aquela questão, né? O que é a demonstração de resultado abrangente, né? Respeitando o princípio de competência de exercícios, né? Atualiza o capital próprio dos sócios através do registro do patrimônio líquido e não do resultado das receitas e despesas incorridas, né? Porém, a realização financeira incerta, né, uma vez que decorrem de investimentos de longo prazo, sem data prevista de resgate ou outra forma de alienação. É lógico que assim, né, ele passou a ser obrigatório só a partir de 2010. Tá? Então, de 2010 para cá é que vai estar a obrigatoriedade. É lógico que ele é obrigatório, precisa ver quais são as sociedades que são obrigadas a apresentar, não são todas. Ok? A DMPL, então,
ela substituiu a DLPA. Quando você faz a DMPL, dentro dela já tem uma coluninha que representa a antiga DLPA, né, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, e ela vai estar apresentando, né, as movimentações ocorridas no patrimônio líquido da empresa. Ok? A demonstração dos fluxos de caixa, e aí ela vai mostrar todas as entradas e saídas de dinheiro, ou seja, né, no caixa da empresa, que é caixa, bancos e aplicações financeiras de curtíssimo prazo, né, durante o período do exercício, durante o ano, né. As notas explicativas, então, quando você faz é obrigado a fazer todas as demonstrações, inclusive as notas explicativas, elas também devem compor o livro diário, né? Então, é obrigatório informar nas notas explicativas os critérios utilizados na avaliação do patrimônio da empresa, principalmente estoques, né? Então, como é que você está fazendo para fazer o custeio dos estoques, né? Não é, eu utilizo o custo médio ponderado ou utilizo o método PEPs, né? Enfim, de que forma que você faz a precificação dos seus estoques. Os cálculos de depreciação, então quais são os percentuais, qual é a forma de cálculo, tudo aquilo que é necessário referente à depreciação ou amortização e exaustão, se for o caso, né? Se a empresa tiver, provisões para encargos ou riscos e outras informações que sejam necessárias para melhor entender as demonstrações. Então, sempre é interessante que a gente apresente os investimentos, os aumentos de valores de ativo, né? Por que os valores aumentaram, né? Ônus reais, taxas de juros, data de vencimento de obrigações, compra de ações. Então, são informações relevantes que devem ser colocadas nas notas explicativas. Também é necessário detalhar ajustes de exercícios anteriores, caso tenha ocorrido, né? E eventos subsequentes que ocorrem após a data de encerramento do período e que podem afetar a situação financeira da empresa. Então, encerrado o exercício, se aconteceu algum fato que se remete a esse exercício que já foi encerrado e esse fato pode alterar a situação financeira da empresa, ele deve ser informado, então, em notas explicativas. E fecha, no caso, com o termo de encerramento, que basicamente é o mesmo termo de abertura, né? Só que vem o escrito termo de encerramento, mas os dizeres praticamente são os mesmos, não tem nenhuma diferença específica, né? E aí, como fazer o livro diário, né? O lançamento é a técnica de escrituração contábil. Então, basicamente, é só lembrar que nós temos sempre o método é o método de partidas dobradas, né? Então, um débito para um crédito, ou um débito para vários créditos, ou um crédito para vários débitos, e assim por diante, tá? Aí tem algumas coisinhas, né? Algumas coisas meio diferentes no diário, mas vamos partir para os exemplos que é mais simples, né? Então, vamos pegar o primeiro exemplo aqui, né? Eu estou fazendo um débito no caixa, tá? Então, esse débito no caixa está aumentando o ativo, por isso que tem lá o sinalzinho de mais e a letrinha A, né? Então, A ativo, P passivo, PL, patrimônio líquido. E estou fazendo um crédito no capital subscrito, mais PL. Então, entrando dinheiro no caixa, aumentando o capital. Qual que é o histórico? Constituição da empresa com capital integralizado em dinheiro no valor de 10 mil, tá? Então, sócio investido na empresa, então aumentou o caixa e também aumentou, no caso, o patrimônio líquido da empresa. Então, por isso que a gente está representando ali o lançamento, né? Exemplo 2, debitei veículos, então mais 30, né? Ativo 30, e creditei o caixa, menos ativo 30. Então, lógico, comprei o veículo à vista, pagando em dinheiro. Tá? Compra do automóvel, tal, descrevi tudo bonitinho, e tá lá, né?
comprando o veículo, a empresa aumentou os ativos e imobilizado e reduziu a quantidade de recursos, de dinheiro, né? Então, menos o valor do ativo. Esse, por exemplo, é um fato permutativo. Só mexeu com o ativo. Ó. Saiu do caixa e foi para veículo. O total do ativo não foi alterado. Exemplo 3. Aí que caiu. Debitei fornecedores, menos passivo, e creditei banco, menos ativo. Então, menos 1.000, menos 1.000. Estou pagando o fornecedor, eu estou, então, reduzindo as minhas dívidas e também diminuindo o valor que eu tenho no banco. Tá? Então, isso aqui é um fato modificativo. Por quê? Diminuiu o ativo e diminuiu também o passivo. Tá? Exemplo 4, que até vou colocar ele para cá. Eu tenho um débito de caixa mais ativo e um crédito de clientes menos ativo. Então, estou recebendo 5 mil reais lá do cliente e esse dinheiro está indo para o meu caixa, né? Então, também é um fato permutativo, né? Entra dinheiro no caixa, saiu do cliente, duas contas do ativo, então não houve alteração no total do ativo. Então, o total do ativo e o total do passivo permaneceram iguais, né? Então, isso é um fato permutativo. Perfeito? E, basicamente, o que eu precisava falar aqui em relação a essa questão aí do livro diário é isso, né? É para vocês poderem entender, sempre lembrando quem fez o trabalho de abertura de empresa, quem fez práticas 1, participou lá das atividades no laboratório, vai se lembrar quando nós terminamos o trabalho, o livro diário ele sai através dos lançamentos contábeis. Então, qual que é o foco principal que nós temos que ter? Todo contador hoje, né, a preocupação principal é saber fazer uma boa classificação do lançamento. Então, quando ele pega o documento na mão, quando ele está verificando a operação, classificá-la corretamente, identificando de forma correta, né, de forma precisa, qual conta é debitada, qual conta é creditada, fazer o lançamento de uma forma que represente, né, o histórico tem que estar representando aquela operação e, no final, o sistema acaba fazendo para nós, né, essa questão do livro diário, livro razão, os próprios demonstrativos contábeis, né, o próprio sistema acaba fazendo isso por nós. Então, qual que é a grande preocupação? Tomar bastante cuidado no momento que está fazendo a escrituração contábil. Porque se você fizer uma boa escrituração, uma escrituração sem erros, você pode ficar tranquilo que o livro diário, o livro razão, o livro caixa e todas as demais demonstrações contábeis que forem elaboradas pelo sistema de contabilidade sairão de forma correta. Perfeito? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não, professor. Por aqui tudo bem. Tudo bem? Aham. Deixa eu aproveitar, nós estamos em 8, deve ser 9, porque acho que o Geraldo deve estar assistindo junto com a Jéssica, né? Acredito eu. Deixa eu aproveitar então. Todo mundo está enxergando a apresentação legal aí? Calendário de Sim. provas? Beleza. Sim. Então eu vou aproveitar no meio da aula já falar um pouquinho disso aqui. Então, aqui é o principal. O que vai acontecer agora no comecinho de junho? Segunda, terça e quarta, dia 1, 2 e 3, aula normal, tá? Então, segunda, vocês têm TCC, não é isso? Na terça, vocês têm comigo a contabilidade pública, na quarta, práticas 3. Então, nesses 3 dias nós vamos ter aula normal, certo? Então, eu vou ver revisão, tirar dúvida, esclarecer, enfim, tudo que for necessário nesses 3 primeiros dias. Perfeito. Aí começa no dia 4, quinta-feira. Então, quinta e sexta
são as provas das disciplinas interativas, aquelas disciplinas que vocês não têm professor. Então, é aquela que você faz sozinho no AVA, sem... acho que não sei se tem tutor que dá respaldo, acho que tem, né? E vocês farão provas das disciplinas interativas na quinta, na sexta, 4 e 5, na segunda, terça e quarta, dia 8, 9 e 10 de junho. Perfeito? Então, nós só estamos terminando de confirmar qual vai ser o horário. Provavelmente vai ser o mesmo horário que foi feito na B1. Então, da meia-noite e 1 do dia da prova até às 23 horas e 59 minutos, a prova vai estar disponível para vocês poderem fazê-la e enviar para poder ser corrigida e depois lançada a nota para vocês. Aí, nós temos dia 11 e dia 12. Então, quinta e sexta. Vai ser aula normal. Então, dia 11 é dia de aula de auditoria. Então, é o dia que eu vou poder fazer, eu vou ver se está tudo em ordem na matéria, mas qualquer coisa é o dia de revisão, tirar dúvida e assim por diante e tal, né? E na sexta-feira vocês têm aula com outro professor e ele vai estar fazendo praticamente a mesma coisa, né? Se eu não me engano, nos dias que vocês tiverem aula de disciplina interativa, eu acredito que nós estaremos também conectados nas salas de aula. Caso o aluno tenha algum problema, sei lá, de repente deu um chute, alguma coisa, o professor acho que vai estar disponível para um help. Não é help no sentido de falar, professor, não entendi a questão, tal, porque a disciplina não é minha. Mas se for algum problema que eu possa reportar para a Juliana, que eu possa tentar orientar, ou qualquer outro professor, eu acho que será esse o objetivo da gente estar conectado. Tá bom? E aí vem do dia 15 até o dia 19, então 15, 16, 17, 18, 19, é o dia que vai ser, então, as provas das disciplinas presenciais. Aí vem a pergunta, que dia que está previsto o TCC de vocês, a apresentação do TCC? Dia 15 e 19. O meu é dia 15. Dia 19, dia 15, então. Porque o que acontece? Precisa ver como é que vai ficar essa questão. Então, assim, vocês têm que tentar fazer a prova num horário que não atrapalhe o horário da apresentação. Então, vamos supor assim, olha, alguém tem a prova no dia 19 e dia 19 é o dia da aula do professor... fugiu o nome agora. É o Haroldo. Isso, Haroldo. Beleza. Perfeito. Então, a pessoa fala, olha, eu tenho a apresentação de TCC e também tem a prova do professor Haroldo. Então, o que vai acontecer? Faça a prova antes, tá? Antes da aula, durante o dia, de madrugada, né? Porque já que a prova abre a partir do meia-noite e 1, então você faz a prova quando você tiver possibilidade e fique disponível para estar apresentando no horário que foi combinado, no horário que está disponibilizado para vocês. Tá? Me parece, inclusive, que alguns alunos parece que vão apresentar até durante o dia, nem é no horário de aula da noite. Perfeito? Mas aí é só questão de acertar direitinho com a Oriana, que é a que está organizando isso aí, para poder, então, fazer a apresentação. Perfeito? Então, aproveitando, Stephanie, que você tinha perguntado para mim a questão de quando você for apresentar, como é que vai fazer? Da mesma forma que eu fiz hoje. Então, o rapaz veio apresentar a formatura, eu disponibilizei para ele, naquele momento, para ele ser o apresentador, certo? Então, ele consegue compartilhar o arquivo na tela do computador dele para que todos nós possamos assistir. Então, é exatamente assim que vai ser feito, né? Então, hoje já serviu como um teste, né? Você abre o PowerPoint, deixa ele pronto, né? Só para compartilhar. A Oriana vai disponibilizar naquele momento. Stephanie, agora é a sua vez. Então, ela vai tornar você apresentadora e você vai compartilhar o seu PowerPoint para fazer a apresentação. E aí todo mundo que estiver na sala assiste a sua apresentação. Terminou? Você vai cancelar o compartilhamento e aí ela vai permitir que outra pessoa, outro aluno, né, se torne apresentador e faça a mesma coisa.
tá? Então, um comandinho simples, não é nada demais. E é fácil também de estar apresentando, acho que não vai ter nada assim fora do comum. Passada a semana das provas presenciais, nós vamos ter então dia 22 e dia 23, é uma segunda e uma terça, né? É a segunda chamada das disciplinas interativas. Então, olha lá, 22 e 23. E dia 25, quinta-feira, a segunda chamada das disciplinas presenciais. Agora vem uma orientação minha, particular do professor. Eu oriento vocês assim: tentem não precisar fazer segunda chamada de nenhuma disciplina. Tentem fazer as provas nos dias respectivos, que é muito mais assim interessante, porque o professor está sempre, principalmente quando for presencial, ele está à disposição na sala, qualquer coisa ele está acompanhando, do que fazer segunda chamada. Tá? Então procure sempre fazer a prova no dia correto para não ter que fazer segunda chamada. E dia 29 e dia 30, os dois últimos dias do mês de junho, né, são os exames. Então, quem precisar fazer exame, dia 29 e dia 30. Eu acredito que vocês não vão precisar, né, se tudo correr bem, e vocês já estarão aí livres a partir do dia 19, né, se Deus quiser, todo mundo já com a notinha em ordem, completinha e tranquilo, beleza? Então, só para a gente recordar, né? Oi, pode perguntar. Deixa eu falar uma coisa. Pode O falar. senhor tem alguma dica de como iniciar essa apresentação? Nossa, professor, eu tô nervosa com essas coisas. Misericórdia. Olha, eu acredito que a Oriana vai dar um toque disso aí para vocês, não vai? Ela não está orientando isso aí? Ou eu estou enganado? Bom, pelo menos nessa parte, para mim, da parte dela não chegou nada. Não? Referente a esse assunto. Para mim também não chegou nada. Até agora, nenhum suporte. Então, olha, na verdade, vocês vão ter 10 minutos, então, assim, não pode ser uma coisa muito extensa. Mas, assim, via de regra, o que que o aluno tem que explicar na apresentação? Uma breve, uma curtíssima introdução do trabalho, certo? E por isso que eu estou falando assim, eu não sei até que ponto ela vai querer que siga a ordem normal, mas, por exemplo, quando nós tínhamos o banner lá que o aluno apresentava, ele falava assim para nós, a introdução, o objetivo do trabalho, que eu acho que isso é importante, né? Um breve comentário de alguma parte do trabalho que ele acha bem interessante, relevante, que seja importante, e aí a conclusão, tá? E pode até falar alguma coisa da bibliografia, mas basicamente é isso, né? Qual que é uma breve introdução, o objetivo principal do trabalho, explicar um pouco, né? Às vezes o orientador pede que fala da metodologia, apesar que eu acho que não é necessário, mas muitos orientadores querem, né? E a conclusão. Então, assim, a conclusão também não pode ser muito extensa, né? E você tem que tentar distribuir isso aí em 10 minutos. Então, o que eu falo, assim, como por experiência minha, né? É interessante que o aluno procure estar fazendo um teste, né? Ele mesmo fazendo um ensaio, né? Então, você já tem o trabalho, você pega, tenta fazer isso que eu falei em 10 minutos. Então, uma introdução, falar um pouco do objetivo do trabalho, falar um pouco do trabalho em si, os principais pontos, os mais relevantes, e depois a conclusão. Tudo isso dentro de 10 minutos, tá? Então, essa seria a dica que eu posso passar para vocês. Professor, Beleza, Fala. professor. eu recebi o e-mail da Oriana e ela Uhum, tá orientando desse jeito que o senhor falou. Tanto que ela mandou um arquivo em slide, como a gente tem que uhum. fazer, já tá o exemplo certinho, e um arquivo em Word explicando como a gente tem que fazer esse PowerPoint. Aí eu Perfeito. vou disponibilizar no WhatsApp também para o pessoal do grupo. Aí, ó. Pronto. Já matou a dúvida, então. Tá bom? Então, assim, olha, do dia 15 até o dia 19, a Juliana colocou aqui nessa apresentação, né? Ela fala assim: disciplinas híbridas HAMI, disciplinas híbridas HAMP, né? Aula modelo do professor, aula modelo institucional. Basicamente, o que você tem que lembrar é o seguinte, né? Essas fotinhos aí é o que aparece no AVA, não é isso?
Então, quando você abre o seu A, você vai ver lá, de acordo com o tipo de modelo da aula, é a foto que aparece. Mas, basicamente, você tem que pôr na cabeça assim, do dia 15 até o dia 19, são as disciplinas que vocês têm professores. Então, eu sei que vocês têm professor terça, quarta, quinta e sexta, perfeito? Então, a aula minha de terça, de quarta e de quinta, e a aula do Haroldo na sexta. Na segunda-feira é TCC. Então, não faz parte disso aí, não é? Professor, Fala. no caso do Haroldo, que a matéria é blended, ele também se encaixa aí? Vamos ver, vamos ver. Interativa. Ah lá, ó. Então já está explicado lá. Do dia 4 do 6 até o dia 10 do 6. Então a disciplina dele, se é blended, ou seja, não é toda semana, não é isso? Ela vai estar sendo feita na primeira semana e não na segunda. Tá vendo lá? Ó? As disciplinas interativas KLS, disciplina interativa DI, que é só disciplina interativa, disciplinas interativas KLS 2.0 e disciplinas interativas blended. Então, essas disciplinas serão, as provas ocorrerão no dia 4 até o dia 10. Tá? Então, novamente, eu preciso falar para vocês. Quando vocês tiverem dúvida para saber, mas eu já posso adiantar para vocês. Terça, quarta e quinta, as nossas provas vão estar ocorrendo aqui, ó. Dia 9 vai ser a prova de contabilidade pública. Dia 10 vai ser a... Desculpa, falei besteira. Dia 16, desculpa, retificando. Dia 16, contabilidade pública. Dia 17, a prova de práticas contábeis 3. E dia 18, auditoria contábil. Tá? Então, se está dizendo que a disciplina blended é na primeira semana, então provavelmente o Haroldo aplicará a prova no dia 5 de junho, tá? 5 de junho. Além dessas disciplinas, vocês têm mais alguma? Senão, vocês têm que estar observando o seguinte. De repente eu estou fazendo uma DP, né? Alguma coisa assim que é online e vou ter que fazer a prova. Então, sempre lembra assim, se é uma disciplina que não tem professor, é do dia 4 ao dia 10. Tem professor, é do dia 15 ao dia 19. Lembrando que no caso do Haroldo, como é blended, provavelmente será no dia 5 de junho. Perfeito? Dúvidas em relação a isso aqui? Ou tudo tranquilo? Agora é tranquilo. Beleza. Então vamos para a segunda parte, né? Espera aí que eu preciso compartilhar isso com vocês, senão não vai dar certo. Fala. Em relação às atividades complementares, o senhor sabe me dizer quantas horas equivale o estágio? O estágio não acadêmico, eu fiz por fora. Certo. Porque eu vi que liberou lá no portal para poder contar também como horas. E eu fiz um já. Aí eu queria saber mais ou menos quanto que vale, se o senhor sabe. Não saberia te falar. A Stephanie está falando. Nessa, acho que eu consegui lançar o meu. Ele valeu 40 horas. Beleza, Tité. Valeu, então. Só você ter algum tipo de comprovante do estágio lá que você consegue lançar. Até então, vou pegar o certificado pelo CIE que eu tenho. E tenho a carta que ele também assinou. O certificado lá que eu concluí o estágio. Então, e não se esqueçam que os certificados da Mastermac dos cursos que vocês fizeram também podem ser lançados, porque a Juliana falou que vai validar. Beleza? Então, aí é que nem eu falei para vocês, vocês tinham alguma coisa referente à palestra, alguma coisa assim, que não dá para fazer agora, porque nós estamos em época de quarentena. Então, ela falou que validaria esses certificados de outra forma, né? Então, eu estou tomando a posição que ela passou para mim quando ela falou dos cursos. Beleza? Então vamos lá. Beleza. Vê se todo mundo está visualizando isso aqui. Sim. Certo? Sim, coloquei. Então, só para a gente poder, eu vou falar rapidamente isso aqui, porque
é para falar sobre a questão do livro contábil, ou livro diário digital, né? Então, só reforçando aquilo que eu já falei para vocês, né? O, o livro diário ele é obrigatório, então o decreto-lei 486, tá vendo? A data é 69. É recente, coisinha é de ontem, né? Tem quase a minha idade. Eu ainda sou um pouquinho mais velho do que os decretos aí. O decreto-lei 64567, ambos são de 69, né? Então, a Revolução Militar aconteceu em 64, um pouquinho de tempo depois, 69, vê essa regulamentação. Então, que nem nós já havíamos falado, né? O que deve conter na escrituração? A data da operação, o título da conta débito e a crédito, o valor do débito e do crédito, né? E o histórico com as informações. Perfeito. Então, qual a diferença entre livro diário impresso e digital? A finalidade dos dois é a mesma. Porém, o que diferencia é que o livro digital lhe traz uma comodidade e facilidade maior para realizar e controlar na junta comercial, né, os registros de operações contábeis. Então, que nem eu falei, né, assim que o SPED estiver a pleno vapor, todos os livros, todas as demonstrações, tudo vai ser em versão digital. Então, não vai ter mais nada impresso. Até porque a grande finalidade do SPED é acabar com essa questão de papel, né? Ou seja, teoricamente não vai ser necessário mais imprimir nada para fazer como nós fazíamos antigamente, imprimir, encadernar, aquela coisa toda, né? Ah, mas se eu quiser imprimir, pode? Pode, né? Não é necessário, né? Mas obrigatório, né? Então, o livro diário digital ele deve ser entregue no formato exigido pela Receita Federal, que é o formato da escrituração contábil digital, via ambiente SPED, e é obrigatório para as empresas enquadradas no regime de lucro real, lucro presumido e terceiro setor. Tá? E aí, se vocês quiserem ver quais são as exceções, basta dar uma olhadinha na legislação e beleza. Aqui é só rapidinho, né? Como é que deve ser um livro diário impresso, né? Ele deve ser encadernado. Cada livro deverá ter uma numeração única, então a gente sempre começa, né? Livro 1, depois livro 2, livro 3 e assim vai, por ordem cronológica. Ele deve ter suas folhas numeradas tipograficamente, então tem que ter a numeração da página, né? Se for empresa, deverá ser autenticado pelas juntas comerciais ou repartições encarregadas do registro do comércio. Se for uma sociedade simples ou entidade sem fins lucrativos, ele é autenticado no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Ele deve conter sempre o termo de abertura na primeira página e o encerramento, né, o termo de encerramento na última página, devidamente preenchidos e autenticados. Que nem nós falamos, ele tem que ser em língua portuguesa e o valor em reais, atualmente, né? Se mudar a moeda, então muda-se também aí no caso. Deve ser utilizada a linguagem mercantil. Quando eles falam em linguagem mercantil, é só lembrar assim, no histórico você não pode usar gírias, não pode usar palavreado chulo, não pode usar, ou seja, tem que ser uma linguagem mais formal, né? Uma linguagem mais contábil, né? Ele deve individualizar e transmitir clareza nos lançamentos feitos nele, ok? Sempre seguir a ordem cronológica de dia, mês e ano em todos os registros. E não deve haver a existência, no caso da escrituração, de intervalos em branco, entrelinhas, borrões, rasuras, emendas, né? Ou transportes para as margens. Só lembrando que isso aí está na lei, né? A legislação que criou o livro diário tem esse termo aí, esse parágrafo, né? Só que atualmente não existe mais isso, porque é que nem a gente fala, né? Você faz a escrituração por meio digital, né? Por um sistema de contabilidade, e quando você imprime já sai tudo bonitinho de acordo com o padrão exigido, né? Então não tem mais essa preocupação que nós tínhamos há uns tempos atrás, né? Mas vale a pena só comentar porque ainda está presente na legislação, né? E como é que deve ser um livro diário digital, né? Então, se for empresa, né? Ele deve ser autenticado pelas juntas comerciais, né?
Ou isso aqui deve ser lá de cima, desculpa. Isso aqui acho que eu coloquei, acabou repetindo. O arquivo, ele deve ser assinado. O arquivo gerador do livro diário, ele deve ser assinado digitalmente pelo empresário ou por um representante da sociedade e sempre pelo contabilista responsável pela escrituração. Então aí vem aquela questão, né? Esse contabilista, ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Senão ele não pode estar assinando escrituração contábil ou demonstrativos contábeis. O aplicativo SPED, né, ele conterá também funcionalidades para a realização das assinaturas digitais, né? Então, é só ter o certificado digital e o próprio aplicativo permite que você faça a assinatura digital com o certificado digital válido. Depois de você assinar, né, o arquivo deve ser encaminhado para o SPED, que disponibilizará para as juntas comerciais as informações necessárias à autenticação. Então, a junta comercial fará uma série de validações próprias e depois autenticará o livro entregue. Essa informação de autenticação é fornecida ao titular da escrituração por intermédio do SPED, né, por meio de consulta à internet. Então, depois que está pronto o processo, é informado, no caso, o responsável da empresa ou provavelmente o contador, né, que está tudo em ordem, está tudo registrado. Após recebida, então, a escrituração contábil, ela é armazenada em um banco de dados que irá permitir que os órgãos parceiros do SPED obtenham cópias do arquivo. Então, todo mundo que tem a parceria aí no ambiente de escrituração pública consegue pegar cópias se for necessário, né? O titular da escrituração poderá, pela internet, ter conhecimento de qual órgão teve acesso à sua escrituração. Então, se algum órgão fiscalizador solicitou, se o Banco Central, se a CVM, enfim, quem foi que pediu, né? Ele vai ter acesso para saber quem fez a solicitação, né? Uma das grandes vantagens do livro digital é que qualquer pessoa que tiver o arquivo poderá verificar a autenticidade da escrituração contábil da empresa, visualizar e imprimir a escrituração. Então, você consegue verificar se ele realmente é válido, né, se foi autenticado. Você pode também só visualizar ou imprimir. Tá? Então, isso evita de ficar pedindo o livro impresso, no caso, para a empresa. Perfeito? Então, era isso que eu precisava falar com vocês e alertá-los em relação, principalmente, né, à questão das provas, né? E só então, recapitulando, né? Essa primeira semana de junho, nós vamos ter aula segunda, terça e quarta, perfeito? Aí já começam as provas das disciplinas interativas. Depois nós teremos ainda aula na segunda semana, quinta e sexta, e depois uma semana inteira só com as provas das disciplinas presenciais. Ok? Agora, antes de tudo isso aí, né, antes de fechar o mês de maio, vocês precisam lembrar assim, quem ainda não fez o curso da Mastermark, os 2 cursos da Mastermark, tem que tentar fazer rapidamente. Por quê? Vocês precisam me passar isso antes de fechar maio. Senão depois eu não vou conseguir lançar mais. E aí vocês vão sentir na pele que 1000 pontos vai fazer muita diferença. Tá bom? Eu vou parar um pouquinho a gravação, mas não é para vocês fugirem não. Só preciso